Desde a antiguidade, as pessoas ficam imaginando como será o fim do mundo. Uns dizem que os próprios humanos irão destruir o planeta através da guerra nuclear. Outros acham que um meteoro irá atingir a Terra e tudo será destruído. Porém, recentemente especialistas declararam que é preciso bem menos que isso para que o mundo e a humanidade sejam destruídos. Eu sou Uriel Martínez e você é bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Quando falamos em fim do mundo, todo mundo pensa em bombas nucleares, armas apocalípticas ou mesmo uma pandemia. Mas e aí? Quem você acha que pode destruir o nosso planeta em um piscar de olhos? Vladimir Putin, o presidente da Rússia? Ou Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos? De fato, esses dois homens teriam tudo para poder destruir o nosso mundo, mas não é deles que eu estou falando. Antes de irmos direto ao assunto, eu preciso voltar no tempo para lembrar de algumas declarações do gênio Stephen Hawking. No ano de 2014, 4 anos antes de ele morrer, o astrofísico Stephen Hawking fez comentários sobre como ele achava que seria o fim da humanidade. Para ele, a maior ameaça é a inteligência artificial. Hawking achava que o desenvolvimento da AI pode colocar em risco não só a existência humana, mas também o nosso planeta. Um de seus argumentos era de que a evolução humana tem um progresso lento em comparação com o da tecnologia, fazendo com que um dia a inteligência artificial possa ser mais poderosa que nós. O outro motivo que coloca a nossa existência em perigo, assim como o da Terra, são os alienígenas. Se um dia a vida extraterrestre nos fizer uma visita, provavelmente será igual a quando Cristóvão Colombo desembarcou pela primeira vez na América. Hawking achava que se um dia encontrarmos extraterrestres, é bem provável que eles sejam bem mais avançados que nós. E, claro, que isso deixaria a gente em grande desvantagem. E o terceiro motivo, que o mundo poderia acabar, segundo Hawking, seria por conta de nós mesmos. Para ele, uma guerra nuclear poderia acabar com o nosso planeta em um piscar de olhos. Obviamente, devemos levar em consideração as declarações de Stephen Hawking, até porque o astrofísico era um gênio e fez muitas contribuições para a humanidade através da ciência. Mas o que os outros especialistas acham disso? Depois de 2 anos que Hawking deixou este mundo, será que alguma coisa mudou? Philip van Nedervender, um membro do exército belga, treinado em defesa nuclear químico-biológica e especialista em riscos existenciais, e James Barrett, autor de um livro que fala sobre os riscos da inteligência artificial, falaram em uma entrevista o que acham do assunto. Para Philip, a maioria das pessoas não tem ideia de que a humanidade está em perigo há um bom tempo. É claro que nós devemos evitar fazer um alarde, mas para os especialistas, surgem riscos existenciais todos os dias. Notícia nada positiva para nós. Em entrevistas, Philip e James citaram algumas das possíveis formas de dizimar a humanidade e como as pessoas podem fazer isso. Philip afirma que atualmente os maiores riscos para o nosso planeta incluem um bioataque, que cause uma pandemia, um intercâmbio global de bombas termonucleares, armas nanotecnológicas e, é claro, uma inteligência artificial que traga perigos aos humanos. Para ele, um bioataque talvez seja a forma mais perigosa pela qual podemos morrer. Em um prazo relativamente curto, viu? Querem exemplos de pandemia que fizeram um estrago no mundo? Em 1918, por exemplo, a gripe espanhola se espalhou por todo o planeta. Estima-se que, naquela época, cerca de 50% da população mundial tenha sido contaminada com a gripe, matando mais de 40 milhões de pessoas. Já a gripe asiática, que surgiu na China em 1957, precisou de poucos meses para se espalhar pela Austrália, Índia, Europa, África e os Estados Unidos. E ainda temos a peste negra, que foi considerada a pior epidemia que atingiu a Europa. Em 1351, estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas já haviam morrido.
À medida que a humanidade foi melhorando e a higiene e o saneamento das cidades, a epidemia foi chegando ao seu fim. Uma coisa é certa: da mesma forma que a humanidade desenvolveu as maneiras de combater as doenças e assim evitar as pandemias, a humanidade também pode criar uma pandemia para destruir todos, ou seja, uma pessoa mal intencionada pode colocar em risco a vida de bilhões de pessoas. Já em relação à inteligência artificial, assim como Hawking citou lá em 2014, Philip acha que daqui a apenas algumas décadas ela poderá ultrapassar a inteligência humana. Vamos supor que uma máquina de superinteligência artificial comece a pensar de forma independente e desenvolva um desejo de sobrevivência, assim como o nosso. Será que conseguiríamos detê-la? Bom, vamos fazer uma suposição ainda mais provável. Imagine que uma pessoa simplesmente programe uma máquina de superinteligência artificial de forma errada. Quais os riscos estaríamos correndo? Isso nos faria competir com um inimigo que não tem sentimentos, não tem emoção e com uma inteligência maior que a nossa. Mas e aí? A partir de todas essas suposições e fatos, vocês têm ideia de qual pessoa seria capaz de destruir o nosso mundo? É mais simples do que você possa imaginar. Tempos atrás, o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos fez a seguinte declaração: estamos ameaçados bem menos por frotas e exércitos do que por tecnologias catastróficas nas mãos de uns poucos amargurados. Essa frase fez você ter alguma conclusão? Querendo ou não, caros amigos e amigas, além de existirem todas as ameaças citadas, basta que uma pessoa mal intencionada ou mesmo desequilibrada queira colocar as mãos em uma tecnologia catastrófica para um verdadeiro pesadelo começar. Na entrevista, Philip citou um conceito muito importante para entender os riscos do fim do mundo: Asymmetric Destructive Capability, que traduzido para o português significa algo parecido com capacidade destrutiva assimétrica. Faz referência ao fato de que, com o avanço da tecnologia, cada vez mais é necessário menos dela para se iniciar um caos. Sendo assim, cada vez que a tecnologia vai ficando mais potente, a destruição em grande escala fica mais possível e cada vez com menos recursos. Outro termo citado por Philip foi o NBIC, que é a convergência dos 4 setores tecnológicos críticos: nanotecnologia, com a manipulação da matéria em escala molecular, como medicamentos e robótica; a biotecnologia, ciência cognitiva e a tecnologia da informação. Quer um exemplo? Robert Freitas, um engenheiro de nanorobótica, acha que até o ano de 2040 o mundo terá recursos para criar e implantar uma arma de nanotecnologia com poder de destruição em massa. Uma equipe de cientistas precisaria de apenas alguns recursos e poucas décadas para fazer tudo isso acontecer. Outro termo muito importante e que mostra quem poderia acabar facilmente com o mundo é o CIMAD, a abreviação de Single Individual Massively Destructive, um indivíduo único, massivamente destrutivo. O que isso quer dizer? O termo faz referência a pessoas muito inteligentes que desenvolveram um rancor profundo pelos humanos ou mesmo pela sociedade. E se você acha que isso é coisa de filme e bem improvável de acontecer, você está completamente enganado. Entre os anos de 1978 e 1985, o matemático e ativista anti-civilização Theodor Kaczynski cometeu várias atrocidades. Considerado um pródigo da matemática, Ted deixou a carreira como professor em 1969 para ter um estilo de vida primitivo. Com a tentativa de dar início a uma revolução, ele começou a bombardear pessoas envolvidas com tecnologia moderna. Depois de matar 3 pessoas e ferir 23, ele emitiu uma crítica social que se opunha à industrialização e ao avanço de uma forma de anarquismo centrada na natureza. Ted é um grande exemplo de um CIMAD, correto? Agora, imaginem um cara desse armado com nanotecnologias superpoderosas ou mesmo fazendo bioataques ao redor do mundo.
Enquanto todas essas teorias de Philip nos deixam preocupados, as ideias de James nos tranquilizam. Ele acha que uma única pessoa não seria capaz de criar uma inteligência artificial destrutiva. James também acredita que uma pequena equipe de cientistas não seria capaz de criar uma máquina superinteligente. É bem provável que a IBM, Google ou mesmo a Agência de Defesa norte-americana consigam criar algo antes, ainda mais considerando que essas instituições ou têm financiamento ou pensam em gerar lucros. Mas isso não evita que um grupo de terroristas consiga ter acesso a tecnologias avançadas, recém-criadas, para usá-las de uma forma destrutiva. Bom, se uma pessoa com problemas psicológicos conseguisse hoje ter acesso a uma arma mortal, todos nós estaríamos literalmente ferrados. Mas então, como é que podemos nos defender de uma pessoa qualquer que queira destruir o mundo? Felizmente, há maneiras de evitar problemas como esse. A primeira é cuidando da saúde mental das pessoas, ou seja, as instituições de ensino podem simplesmente fazer triagem para tentar detectar um CIMED, enquanto eles ainda estão jovens, evitando uma possível catástrofe no futuro. Em relação à inteligência artificial, James acha que as organizações, principalmente as pequenas, precisam ter mais supervisão. Agora, se as coisas começarem a ficar mais sérias, a solução é ter um Estado supervigilante, deixando tudo embaixo da vista de todos. Eu espero que a humanidade nunca passe por isso e nem precise chegar ao ponto de adotar um Estado supervigilante. Enquanto isso, torcemos para que a tecnologia avance, sim, claro, mas sempre com muita responsabilidade. Por hoje o vídeo vai ficando por aqui, mas com certeza nos encontraremos num próximo vídeo aqui na Fatos Desconhecidos. Um forte abraço para todos.